Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fundo Imobiliário MXRF11. Como você pode começar aí com apenas R$10 a investir nesse fundo imobiliário e conseguir receber um salário mínimo de dividendos todos os meses na sua conta livre de imposto de renda, tá? Então, se é do seu interesse conseguir chegar a essa marca aí de um salário mínimo com fundos imobiliários, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui, além das informações do MXRF, como você pode chegar lá, certo? E antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então vamos lá começar a falar do MXRF11. Com certeza esse é um fundo imobiliário que você já pelo menos ouviu falar sobre, né? Então muita gente que nem sabe o que é fundo imobiliário, mas já ouviu falar sobre o MXRF. São mais de 700 mil cotistas. Esse é o fundo imobiliário que é o recordista de investidores na bolsa. Então é o fundo imobiliário com mais investidores na bolsa de valores, como eu já disse, mais de 700 mil, rumo a 1 milhão de investidores em MXRF11, que sempre está sendo negociado aqui próximo de R$10 por cota. Então você mesmo com pouco dinheiro pode pegar aí uma nota de R$10, transferir lá para sua corretora e já receber aqui 1% de dividendo, que é mais ou menos o que esse fundo imobiliário vem entregando aí aos seus cotistas ao longo dos meses, beleza? Então é um fundo imobiliário aqui na faixa dos R$10. Mas o que eu acho interessante? A gente dá uma olhada na história desse fundo, porque muita gente não sabe, mas o MXRF é um fundo imobiliário com mais de 10 anos de história dentro do mercado, tá? Então não é um fundo imobiliário novo, não é um fundo imobiliário recente, não é um fundo que chegou ontem em mercado, tá? Então ele já tem um bom histórico. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco da questão dos dividendos anuais que esse fundo vem entregando ao longo dos últimos anos, para a gente perceber como é que ele vem aumentando o seu patamar de renda ano após ano. Isso aqui é super importante. Logicamente que ele vai estar aqui em 2023 bem abaixo dos últimos anos, porque 2023 ele só leva em consideração um único dividendo, né? O dividendo de janeiro, que foi pago em fevereiro, tá? Então por isso que só tem um único dividendo. Então vamos levar em consideração aqui entre 2016 até 2022, né, que são os anos que a gente tem já fechados aqui de dividendos. Em 2016, esse fundo imobiliário entregou 61 centavos de renda aos seus cotistas. Depois, 88 centavos, 83, R$1,02, caiu um pouquinho para 86, depois subiu para 95 centavos e em 2022 ele fechou com R$1,21 de rendimento por cota durante o ano de 2022, tá? Então é aqui o melhor ano de renda desse fundo imobiliário. Se a gente for levar em consideração a cota aí na base aí dos R$10, né, é muito mais do que 10% aqui de dividendos ao longo do ano, tá? Então é um fundo imobiliário que sim traz um bom patamar de dividendos aqui para os seus cotistas. Se a gente for dar uma olhada no relatório gerencial desse fundo, né, a gente vai ver algumas informações e muita gente nunca nem chegou a dar uma olhada para entender o que tem lá dentro. E esse é um fundo que a gente pode chamar de fundo imobiliário de papel, né, visto que 74% do seu patrimônio está aqui em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, tá? Então são aqui os ativos destinados a fundos de papéis. Tem um pouquinho de permuta financeira, um pouquinho também em outros fundos em caixa. Então esse é um fundo imobiliário que tem aqui um aspecto de estratégia mais ampla, pode investir em várias coisas, mas seu foco são ali nos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Qual é a grande questão que eu vejo desse fundo imobiliário? É você não pagar acima do valor patrimonial. E se a gente for dar uma olhada aqui, né, desse fundo imobiliário, as suas principais informações, a gente vai ver alguns pontos super importantes, tá? O primeiro é que ele está sendo negociado em cima do seu valor patrimonial, então um fundo imobiliário que está sendo negociado pelo mesmo valor, né? Então ele tem um valor patrimonial de R$10,10, está sendo negociado nessa base também, então está no momento oportuno de compra, tá? Então esse é o principal ponto que eu gosto de olhar na questão de precificação desse tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de papéis. É um fundo grande em patrimônio também, são 2,3 bi de patrimônio líquido, e seu último dividendo foi esse aqui, ó, 11 centavos de rendimento,
tá? Ou seja, mais de 1% por cota. O dividend yield desse fundo imobiliário é de 12,18%. E eu quero lembrar uma coisa para vocês, isso aqui é livre de imposto de renda. Muita gente fica aí, mas tem lá o Tesouro Selic, que rende próximo da Selic, quase 14% ao ano, mas esse pessoal esquece que tem imposto sobre o resultado. E aqui o fundo imobiliário não tem, isso aqui já é livre para você fazer o que bem entender com ele, tá? Então esses 11 centavos não incidem nenhum tipo de imposto. Agora vamos fazer aqui algumas simulações para a gente ver um pouco sobre o MXRF, tá? Eu vou estar utilizando aqui a minha planilha de controle financeiro, essa planilha aqui que eu sempre venho utilizando nos meus vídeos, é a planilha que me ajuda demais a ter uma clareza, um controle sobre as minhas finanças, tá? Ela tem ao todo 9 abas, essa planilha é para fundos imobiliários, uma planilha também para ações, certo? Quem tem interesse, então, a planilha interativa integrada também à internet, né? Então, tudo que eu preencho aqui nela, ela puxa dados da internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, basta você baixar a sua, tá? Clica lá, baixa a sua e utilize. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais aqui com todas essas funcionalidades. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente dar uma olhada, tá? Uma carteira com fundos imobiliários com MXRF 11, tá? Então, como eu já falei no início do vídeo, como começar com os R$10, tá? De MXRF e chegar a um salário mínimo de dividendos por mês. Quanto que você precisaria investir, quanto tempo você demoraria, é isso que a gente vai ver aqui agora nesse momento. De cara, quanto eu precisaria ter hoje para ter um salário mínimo de dividendos, visto que o salário está aí na faixa dos R$1.300 por mês. Atualmente, você precisaria ter investido em MXRF um pouco mais de R$120 mil. A uma primeira vista, você pode olhar e falar, meu Deus do céu, é muito dinheiro, é muita grana, como é que eu vou conseguir chegar a isso aí? Eu vou demorar muito tempo. Mas calma. Então eu vou te mostrar que a mágica dos juros compostos pode te ajudar muito nessa caminhada aqui, certo? Então eu já deixei aqui a carteira já pré-estabelecida, né? Então, como vocês podem ver, pouco mais aqui de R$120 mil para a gente ter aqui de investimento para chegar nesse dividendo aqui mensal, daria aqui algo próximo de 12 mil cotas, certo? De investimento. E aí, essa seria uma carteira que renderia mais de 1% de dividendos ao mês, né? 1,09% de dividendos ao mês. Beleza, R$120 mil que você precisaria para chegar a esse resultado de um salário de dividendos por mês. Mas como chegar, em quanto tempo? Vamos dar uma olhada agora na parte de liberdade financeira, tá? Então eu uso muito essa calculadora aqui, que é a calculadora aqui que simula patrimônio de fundos imobiliários, e aqui a gente consegue ver algumas coisas. O primeiro delas é a questão aqui de poupança, investimento mensal, juros e período, para a gente chegar no valor acumulado. Se a gente fazer uma simulação aqui e olhar que se você está saindo do absoluto zero e pode, por exemplo, né, investir aqui R$300 todos os meses, tá? Só em MXRF 11, considerando que esse é um fundo imobiliário que tende a te render um pouco mais de 1% de dividendos ao mês, vou colocar aqui 1,09, né? Ela automaticamente arredonda aqui para 1,1% de dividendos ao mês num período de 120 meses, você já teria aqui quase R$75 mil de patrimônio, que ainda não é de fato o que a gente procura, o que a gente busca. Se você olhar aqui ao longo de 160 meses, tá? Que seriam aqui próximo dos 15 anos, você já teria aqui R$128 mil, tá? Então seria mais ou menos esse patrimônio que você precisaria para chegar aí a esse salário. Então, com R$300 investidos por mês, você demoraria aí na faixa de 160 meses, tá, para chegar aqui. Então, em 160 meses, ou aproximadamente aqui 13 anos, você teria aqui um valor acumulado de mais ou menos R$128 mil, que seria mais ou menos isso que você precisaria para chegar aí a esse salário no valor atual de agora. 160 meses, 128 mil com R$300 por mês. Agora, se você puder investir R$500 por mês, a gente pode até diminuir, logicamente, aqui a nossa simulação. Em 120 meses ou 10 anos, você já conseguiria esses mais de 120 mil que já te proporcionariam esse salário mínimo aqui. Mas tem pessoas que podem investir um pouco mais, por exemplo, R$1.000 por mês. A gente fazendo essa simulação aqui de R$1.000 por mês, diminuindo o tempo aqui, por exemplo, para 60 meses, tá? 84, 72, 6 anos, tá? 108 mil,
84, 7 anos, tá? Você já conseguiria esse valor aqui. Então, quem tem a possibilidade agora de investir R$1.000 por mês, a uma taxa de juros somente reinvestindo esses dividendos, conseguiria aqui em 84 meses chegar a esse patrimônio que daria um salário de dividendos por mês. Levando em consideração, lógico, que os fundos imobiliários vai te repondo o potencial de inflação ao longo do tempo, por isso que eu já levo em consideração que só você reinvestindo os dividendos e investindo todos os meses, você já conseguiria chegar a essa marca aqui de um salário mínimo por mês. Então, assim, lógico, a gente olha para o patamar final aqui de mais de R$120.000 de patrimônio, mas isso pode ser construído durante os anos. Como eu já disse, o preço de uma cota de MXRF é apenas R$10. Se você tem R$10 para começar, você já pode dar o início, dar o start. Se você tem R$100, você já pode comprar 10 cotas. Se você tem R$500, você já pode comprar 50 cotas desse fundo imobiliário e daí por diante. Então, tudo é questão de início. Cada pessoa, logicamente, tem o seu potencial de aporte ao longo do tempo. E, logicamente, quanto mais você puder aportar, mais rápido você chegará a uma meta como essa. Mas a grande questão que eu quero colocar aqui é o poder do tempo. Vocês perceberam que quanto mais tempo eu coloco, né, em cima dessa taxa de juros aqui e olhando para aquela fórmula de juros compostos, maiores são os resultados. Então, esse foi nosso vídeo aqui de MXRF11. Comece com seus R$10, você pode chegar aí a um patamar de um salário de renda por mês. Eu sei que esse é um patamar que pode ser longo para você, pode ser difícil a um primeiro momento, mas é uma meta para qualquer pessoa. Basta começar, que com o tempo você vai perceber que as coisas vão andar e você pode chegar a esse mesmo patamar, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Caso você queira ter acesso a essa mesma planilha que eu utilizei aqui dentro desse vídeo, o link está na descrição. Até o próximo, tamo junto.